Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os 4 melhores fundos imobiliários da nossa carteira rumo aos 100 mil reais em FIIs, a carteira pública de fundos imobiliários aqui do YouTube, onde todos os meses eu abro essa carteira, aporto e mostro para vocês a minha estratégia e os fundos que eu estou investindo. Se você ainda não acompanhou essa carteira desde o começo, eu vou deixar a playlist aqui para vocês, tá? E aí você pode acompanhar todos os nossos aportes. Mas pra gente ganhar tempo aqui para esse vídeo não ficar muito grande, o quarto fundo que melhor se valorizou na nossa carteira, como vocês podem ver aqui, é o KNRI11. A gente tem 25 cotas desse fundo, preço médio aí de R$ 146,56, preço atual dele está R$ 161,50 e a gente tem uma valorização dele de mais de 10%, com um pouco mais de 4 mil investidos. Dando uma olhadinha aqui nos fundamentos do KNRC11, por que eu gosto desse fundo? Ele é um fundo híbrido que ele tem tanto galpões logísticos quanto prédios comerciais. Então a gente não fica limitado investindo somente em galpões ou somente em escritórios comerciais. Esse fundo ele tem as duas coisas, então é um fundo que eu acho muito interessante. Ele pagou um yield de 7,43 nos últimos 12 meses, não é nada muito expressivo, mas o foco que esse fundo entrou na carteira foi pela qualidade dos ativos e dos inquilinos e não necessariamente o dividend yield. Tem um P sobre VP que está próximo de 1, quase ao seu preço justo, e a liquidez diária dele é bem interessante, mais de 3 milhões. Como vocês podem ver, teve uma valorização de mais de 20% nos últimos 12 meses. A gente conseguiu pegar um pouquinho aí, estamos com um preço médio dele bacana, com uma valorização de mais de 10%. Outros pontos aqui que eu acho interessante desse fundo é que o valor patrimonial dele é bem grande, quase 4 bilhões, tem um grande número de cotistas, acima de 260 mil cotistas, e tem uma vacância pequena pela quantidade de imóveis e de inquilinos que eles têm. Olha o que eu acho mais interessante aqui nesse fundo, por que ele entrou na nossa carteira. O fundo possui mais de 95 inquilinos, trazendo assim uma diversificação para o portfólio. Então vocês podem ver aqui que 9% dos inquilinos desse fundo, que estão lá nos galpões logísticos ou nos escritórios comerciais, 9% está direcionado a serviços, 9% em financeiro, 25% em comércio, 2% em engenharia. A gente vê também que tem uma grande exposição aqui em indústria, logística e tecnologia. Então, dando uma olhadinha no relatório aqui desse fundo, esse fundo tem vários imóveis bem localizados, tanto na parte de área comercial, tanto na parte dos galpões logísticos, e o que eu gosto desse fundo é exatamente essa diversificação. Então a gente tem aqui 54% da receita do fundo vindo dos galpões logísticos e 45% vindo dos escritórios comerciais. O fundo é bem equilibrado aqui entre o IPCA e o IGPM. O terceiro fundo que melhor performou na nossa carteira nesses basicamente 12 meses, desde o tempo em que eu abri essa carteira pública aqui no YouTube até o dia de hoje, é o RZTR11, o RISA Terrax. Ele é um fundo que ele não é um fiagro, tá? Mas ele é um fundo que está direcionado ao agronegócio. Vou explicar um pouquinho mais para vocês. A gente tem aqui 38 cotas desse fundo, preço médio de R$ 91,86. Hoje ele está custando um pouco mais aí de R$ 102. Na carteira ele está com uma valorização de mais de 11% e a gente tem aí um pouco mais de R$ 3.800 investidos nesse fundo. Então, como vocês podem ver aqui, o fundo já entregou 11,19% de dividendos, ou seja, de rendimentos nos últimos 12 meses, está sendo negociado próximo ao seu preço justo, tem uma excelente liquidez diária acima de 2 milhões e teve uma valorização de mais de 11% nos últimos 12 meses. A gente pegou praticamente essa valorização inteira. O fundo também é um fundo grande, com um patrimônio aí acima de 1 bilhão, tem mais de 90 mil cotistas. E por que eu acho esse fundo RZTR11 até mais interessante do que alguns fiagros? Lembrando que não é nenhuma indicação, tá? Porque esse fundo ele não se limita a somente comprar e vender CRAs, que seriam os títulos de renda fixa do agronegócio. Ele atua como um fundo híbrido de multi-estratégia. Então esse fundo ele compra terras, ele arrenda para grandes empresas ou até mesmo para fazendeiros locais, ele negocia terras para compra e para venda, ou ele até vende algumas terras e continua recebendo o aluguel dos inquilinos. Isso aí é algo que realmente acontece dentro do setor imobiliário. Então o fundo é forte na plantação de soja, milho, algodão, feijão e eucalipto. Como vocês podem ver aqui, o dividend yield atual, como eu disse para vocês, está em 11,19 e nos últimos 5 anos 14,73. Então esse é um fundo interessante, é uma forma que eu encontrei de me expor ao agronegócio, mas não me expor diretamente aos fiagros, que são boas opções, mas que por um bom período eles continuaram muito alavancados, estavam muito caros e agora que eles estão ficando interessantes. Então eu tenho esse fundo na carteira, gosto bastante, ele pagou um rendimento interessante. O segundo fundo que melhor performou na nossa carteira
carteira nesse período foi o VISC11, um fundo de shoppings que eu gosto bastante. Aliás, eu gosto de dois, XPML11 e VISC11, para mim são um dos melhores fundos imobiliários de shoppings. A gente tem 21 cotas desse fundo com preço médio de R$105 e o preço atual dele está em 117. A gente tem uma valorização aí de mais de 11% e a gente tem investido aí R$2.463 nesse fundo. Então o VISC11, por ser um fundo de shoppings, eu já gosto bastante porque brasileiro no geral gosta de shoppings. É uma forma de eu me expor ao varejo de uma forma mais diversificada do que não necessariamente somente uma ação do varejo. Então eu gosto de fundos de shoppings porque além de ter vários shoppings, é uma forma de você diversificar e não colocar seu patrimônio em apenas um ativo. Então o VISC11 pagou 8,73 de yield nos últimos 12 meses, também está sendo negociado no seu preço justo, tem uma liquidez diária de quase 9 milhões, ou seja, uma liquidez muito alta e nos últimos 12 meses já valorizou mais de 13%. O fundo tem uma vacância de 7% para shoppings, é uma vacância tranquila, tá? Pode melhorar, é lógico que a gente nunca quer vacância, mas tá uma vacância ok, tem um valor patrimonial de mais de 2 bilhões e mais de 260 mil cotistas. Como vocês podem ver aqui também, o fundo vem pagando aluguéis recorrentes e nos últimos 5 anos pagou uma média aí de 7,46 e tem aqui 4 shoppings no Rio de Janeiro, 4 em São Paulo, 2 no Ceará, 2 em Santa Catarina e tem aqui vários imóveis em outras localidades do Brasil, o que eu acho muito interessante. Por quê? Porque shoppings por si só já é um bom empreendimento e quando você tem vários shoppings conectados a um bom fundo, uma boa gestão, isso se torna ainda mais interessante. Então eu tenho o VISC11, como eu disse para vocês, gosto do XPML11 e do VISC11, na minha opinião, dois dos melhores fundos de shoppings da nossa bolsa de valores. E por último, o fundo que melhor performou na nossa carteira, o BRCO11, um fundo de galpões logísticos que eu gosto bastante. Tem vídeo falando só sobre esse fundo aqui. E hoje eu tenho 29 cotas desse fundo a um preço médio de R$100,39. O preço atual dele está mais ou menos aí em 123. A gente tem mais de 22,5% de valorização nesse fundo, um pouco mais de R$3.500 aplicado. Como vocês podem ver aqui, o BRCO11 pagou também 7,81 de yield nos últimos 12 meses, também está sendo negociado próximo ao seu preço justo, tem uma excelente liquidez diária e já se valorizou mais de 22% nos últimos 12 meses, a gente pegou basicamente toda essa valorização. O fundo tem um valor patrimonial de 1,7 bilhão e mais de 100 mil cotistas. E olha que interessante, mesmo sendo um fundo de tijolo de galpões logísticos, não tem nenhuma vacância. O que eu acho interessante nesse fundo? Como vocês podem ver aqui, tem uma boa carteira de clientes aqui, Natura, BRF, Mercado Livre, cara, várias grandes empresas, tem algumas empresas que pode dar problema em algum momento também, como Lojas Americanas, Magazine Luiza, mas o fundo tem uma excelente diversificação. 50% do fundo tá em São Paulo, 16% na Bahia, 16% em Minas, 8% no Paraná, 6% no Rio Grande do Sul e 4% no Rio de Janeiro, então cobre aí boa parte do território nacional. Outra coisa que eu acho interessante, o risco de crédito dos inquilinos. Como a gente pode ver aqui, 58%, quase 60% dos inquilinos desse fundo tem um risco de crédito na categoria AAA, ou seja, uma categoria dos melhores pagadores, ou seja, uma categoria mais segura. Então isso aí traz uma segurança maior pra gente que é investidor do fundo. E como vocês viram, esse fundo já valorizou mais de 22% nos últimos 12 meses e sem dúvida foi o melhor fundo da nossa carteira. Então, como vocês podem ver aqui, os 4 melhores fundos da nossa carteira no momento são KNR11, RZTR11, VISC11 e BRCO11. A nossa carteira também tem alguns fundos que não estão performando bem, vocês sabem que eu sempre mostro para vocês. A gente está passando aí por várias manutenções da taxa Selic, também tem as manutenções de taxas de juros nos Estados Unidos e várias incertezas que está acontecendo no mundo todo. Então isso impacta diretamente nos investimentos da nossa bolsa brasileira, mas para a gente não ficar só mostrando os fundos que estão performando bem, aqui também estão os fundos que não estão performando tão bem assim, que em primeiro lugar a gente tem o JSRE11 com uma desvalorização de 10%, VILG11 com menos 6,47%, HFOF com menos 5%, GGRC11 com menos 1,54%, TIGAR com menos 0,60% e MCC11 com menos 0,31%. Vocês podem acompanhar todos os meus aportes aqui mês a mês acompanhando essa playlist aqui rumo aos R$100.000 em fundos imobiliários. Eu também mostro para você toda a minha estratégia de como eu foco os meus investimentos em fundos imobiliários e como eu distribuo os meus aportes mensais focando em ter renda mensal todos os meses. Comenta aqui embaixo se você tem algum desses 4 fundos que melhor performaram na nossa carteira. Se você investe em fundos imobiliários, assiste esses 2 vídeos aqui que eu vou deixar para vocês, onde um eu falei sobre como analisar um fundo imobiliário na prática e o outro eu mostrei como investir em fundos imobiliários na prática também. De agora até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!